A lição: Deus começa a formar seu povo. Leitura diária de Gênesis, capítulo 14, versículos de 12 a 24. Versículos 12 e 13. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Quedorlaomer, rei de Elão, venceu os insurgentes, que fugiram, abandonando suas cidades à própria sorte. Sodoma, onde Ló morava, foi um delas, e ele foi levado cativo junto com os habitantes, e a cidade foi saqueada. Abrão foi avisado por alguém que escapou, e ele contou com aliados, Manre, Escol e Aner. Versículos 14 e 15. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. Imediatamente Abrão age e reúne 318 homens treinados, todos servos seus. Um grande proprietário de gados deve possuir defesas contra bandos de ladrões que atacam sem aviso, e os seus pastores precisam estar sempre alertas e preparados. Os invasores foram alcançados e tentaram fugir, mas com o peso dos saques e a lentidão dos cativos, a longa perseguição teve fim. Versículos 16 e 17. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Todo o povo e os bens foram recuperados, e o covarde rei de Sodoma junta-se aos vencedores após a luta e vitória. E Melquisedeque, outro rei, junta-se a eles, mas com interesses muito mais altos. Versículos 18 a 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Nome do rei e da cidade bastante significativos: Melquisedeque, rei de justiça; cidade de Salém, cidade de paz. Nomes e referências preciosas de grande importância no futuro e para a nossa fé. Ele traz pão e vinho aos cansados, porém vencedores, e que antes eram oprimidos, libertos dos inimigos por Abrão, o abençoado de Deus, a quem Melquisedeque também louva, bendizendo. Ele o chama Deus Altíssimo, El Elyon, Deus sobre todos, pois é criador de tudo que existe. Após essas palavras de bênçãos do rei de Salém, Abrão o reconhece também um sacerdote do Senhor. Ele entrega o dízimo de tudo que recuperara. Nisto, o rei de Sodoma diz lá no versículo 21. Então o rei de Sodoma diz a Abrão: Dá-me a minhas pessoas e os bens, toma-os para ti. Quer as pessoas, pois sem elas não existe rei e muito menos reino. O rei de Sodoma lhe propõe, então, em troca, os bens, premiar no mínimo a Abraão ou torná-lo um mercenário, ao que Abrão lhe responde duramente e com firmeza, nos versículos 22 a 24. Abrão, porém, respondeu o rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comerem e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Dois reis, um que louva a Deus e abençoa Abrão, e outro que quer torná-lo um vassalo. Dois senhores tão diferentes em suas intenções.
Abrão já serve a Deus, verdadeiro Senhor, não terá outro de quem dependa. Abrão, robustecido na fé mediante Melquisedeque, um tipo de Cristo, cresce espiritualmente e dá testemunho. Amém.